Muito boa tarde, bem-vindo à Praça do Município. Hoje o programa tem como convidados Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, Diogo Vasconcelos, do CDS-PP e Caldeirinha Roma, do Chega. Já vamos entrar no período da agenda, onde não deixaremos falar da Assembleia Municipal mais recente, ou não tivéssemos aqui 4 deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora, mas começamos pelas notas de abertura, como é habitual. Joaquim Faria, boa tarde, bem-vindo. Notas para a abertura do programa desta semana. Ora, muito boa tarde a todos os companheiros de painel, também ao Luís Matias e ao vasto auditório que nos ouve através da Rádio Diana. Eu tenho como nota de abertura, e a primeira nota de abertura é, infelizmente, um voto de pesar para o nosso membro Luís Cebola, que no passado dia 17 foi vítima de acidente rodoviário. Era um cuidador, estava na sua essência a cuidar, era um defensor da sua freguesia, os Canaviais, onde integrou as nossas listas. Deixa muitas saudades, o seu empenho em prol do nosso movimento era notório. Aproveito para deixar aqui em meu nome e em nome do nosso movimento Cuidar de Évora as nossas sinceras condolências à família e amigos. Como segunda nota de abertura, vai para os votos de reconhecimento por mérito esportivo apresentados pelo nosso movimento Cuidar de Évora através da nossa vereadora na reunião de Câmara da passada quarta-feira, tendo sido os dois aprovados por unanimidade para João Canento, Bruna Rentes e Luís Enjeitado. Os dois primeiros concluíram no passado dia 9 a primeira edição de Atletismo Portugal 1001, Real Lendário, num percurso que aliou o atletismo e o turismo numa maratona turística de 14 dias, entre Chaves e Sagres, verdadeiramente colossal. Um grupo de 15 pessoas, 10 portugueses e 5 estrangeiros, fez um percurso de 1001 km, como eu já disse, entre Chaves, Trás-os-Montes e Sagres, no Algarve, na primeira edição do Portugal 1001, que procura adiar a corrida ao turismo. Repartida por 14 etapas, com partidas de Chaves, Vila Real, passando também por Évora. Fica o nosso reconhecimento pelo esforço e coragem destes dois eborenses que eu falei, que também representaram Évora, que fez parte deste roteiro que alia o desporto ao turismo. Duas marcas de desenvolvimento para a nossa cidade e concelho. Luís Enjeitado, que se consagrou pela 4ª vez campeão nacional de quads, Moto 4, no passado dia 13 de novembro em Góis, modalidade de desportos motorizados. Este título é o segundo consecutivo na modalidade quad, sendo que ao longo da sua carreira desportiva já se consagrou pelo menos 7 vezes campeão nacional. Luís Enjeitado iniciou o seu percurso nesta modalidade aos 4 anos de idade, tendo chegado a vice-campeão do mundo em 2020. Tenho dito. Obrigado, Joaquim Faria, que trouxe os primeiros temas para o programa de hoje, nas notas de abertura. Passamos ao Bruno Martins. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo mais uma vez. Notas na abertura do programa de hoje. Boa tarde, Luís. Boa tarde aos colegas de painel e a quem nos ouve através da Diana FM. Trago 3 notas de abertura. A primeira nota para felicitar o município, a Câmara Municipal, pela organização da Meia Maratona de Évora, que incluiu meia maratona, corrida e caminhada. É importante que o município tenha decidido voltar a organizar, desta vez por sua iniciativa e não aliado a qualquer empresa, esta maratona, que valoriza o desporto, valoriza a importância do desporto e do bem-estar, e também uma componente social importante. Ainda assim, seria importante poder repensar, talvez, alguns dos troços que esta meia maratona percorre, uma vez que existem algumas queixas de alguns municípios. Bem, toda a gente normalmente se queixa, e é importante dividir algum tipo de queixas, mas algumas queixas, especialmente de alguns acessos a alguns locais importantes, e, portanto, julgo que pode haver uma afinação do percurso que é feito, mas ainda assim saudar esta realização do município de Évora. Uma segunda nota para sublinhar que na passada semana celebramos o 35º aniversário da classificação do Centro Histórico de Évora como Património Mundial, uma importante celebração. Eu gostaria de destacar o evento que foi realizado e organizado pela Câmara Municipal. Em primeiro lugar, sublinhar e estranhar a ausência dos vereadores do Partido Socialista do Movimento Cuidar de Évora nesta importante evocação desta classificação, mas sublinhar o discurso da diretora regional
de Cultura, Ana Paula Amendoeira, que fez uma caracterização histórica daquilo que aconteceu até o momento de hoje, incluindo uma saudação a quem teve a audácia de propor Évora como património mundial, e quem fez a candidatura, na altura uma cidade presidida por Abílio Fernandes, mas que de uma forma muito elegante também veio alertar para a necessidade de termos melhores instrumentos de gestão e de planeamento que protejam o nosso centro histórico e as zonas envolventes, e a importância do plano de pormenor de salvaguarda do centro histórico e a fixação da zona especial de proteção. Uma última nota para a aprovação neste fim de semana do programa eleitoral do Bloco de Esquerda, que apresenta ao país um processo aberto, participado, que contou com a participação dos militantes do Bloco de Esquerda, com mais de 60 propostas de alteração a este programa, que foram votadas num grande encontro nacional com a presença de mais de 400 militantes, e que traz um programa forte para o país, assente em 4 grandes eixos: o eixo da justiça climática e, em particular, da necessidade de termos propostas para aplicar a Lei de Bases do Clima; um segundo eixo em torno daquilo que é a importância de valorizar o trabalho, nomeadamente alterar as leis laborais, riscando tudo aquilo que são inscrições da Troika na nossa legislação laboral e havendo uma verdadeira aposta na recuperação de salários para dinamizar a economia; um terceiro pilar em torno do Serviço Nacional de Saúde e investimento no Serviço Nacional de Saúde; e um último pilar em torno da segurança social, reformas e um Serviço Nacional de Cuidados. Obrigado, Bruno. Passamos ao Diogo Vasconcelos. Boa tarde, Diogo. E da sua parte, o que é que traz para abrir o programa de hoje? Olá, boa tarde a todos, para este painel, aos ouvintes da Mediana FM. Trago apenas duas notas de abertura. A primeira para congratular a cidade de Évora, e nós todos, porque somos todos habitantes da cidade de Évora, pelos 35 anos de Património Mundial, que é uma data desculpem, uma data que convém assinalar e que mostra bem o importante que é o nosso património e tudo aquilo que devíamos fazer mais para cuidar da nossa terra e do nosso património, o impacto que temos na nossa cidade. A segunda nota para me congratular pelo veto da lei da eutanásia pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma lei aprovada, digamos assim, de uma forma quase em cima do joelho nas últimas sessões legislativas. Não estava bem elaborada, como não estava da primeira vez. O Presidente achou falhas, mandou-a para trás, e dá uma oportunidade real desta vez de todos os partidos com assento parlamentar definirem bem a sua posição sobre esta matéria. Temos eleições à porta. Suponho que o Partido Socialista, ou os partidos que queiram levar este tema a debate na próxima legislatura, têm agora a oportunidade, perante o seu eleitorado, em sede de programa eleitoral, definirem a sua posição inequívoca sobre o assunto, e não fazer como fez o Partido Socialista, que não escolheu há 2 anos atrás não levar esta matéria no seu programa eleitoral, sendo depois que resolveu apresentá-la em Assembleia da República. Portanto, os meus parabéns ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que é uma boa oportunidade para se clarificar as posições dos diferentes partidos sobre esta importante e divergente matéria. Não há consenso na nossa sociedade, sempre houve recusa do Partido Socialista e dos partidos de esquerda a fazerem o referendo sobre esta matéria. Portanto, está na altura de se fazer o referendo nas urnas, pondo as opções de cada um bem espelhadas e bem explanadas nos programas eleitorais. Obrigado, Diogo. Caldeirinha Roma, boa tarde, bem-vindo à Praça do Município. E da sua parte, que temas acha que merecem destaque e para estar aqui na abertura do programa desta semana? Boa tarde a todos os companheiros de painel, boa tarde aos senhores ouvintes e à rádio. Olha, duas questões que já foram faladas, mas que não posso deixar de falar. A primeira é congratular-nos pelo 35º aniversário da elevação do Centro Histórico de Évora Património Mundial.
lembro-me bem dessa candidatura, enfim, os processos que levou, e também, enfim, deixo-me dizer que é pena que não tenham prosseguido alguns elementos necessários à consolidação e à preservação do centro histórico, que hoje mostra alguma degradação e que deveria ter sido aproveitado ao longo dos anos para, com planos de salvaguarda talvez mais exigentes, ter hoje outro aspecto. E era importante, aproveitando agora a candidatura para a Cidade Europeia da Cultura, que se aproveitasse esta candidatura para também, porque é a cultura de tudo aquilo que é passado, aproveitarmos para pôr algumas coisas no lugar. Em segundo lugar, e último, o Diogo já me tirou também as palavras da boca, mas congratular-me com a decisão do Sr. Presidente da República hoje no veto à lei que foi um pouco à pressa. Eu já aqui há uns programas atrás falei nisso, lamentei que se tivesse, que a Assembleia da República tivesse elegido este tema já depois de estar com a porta da rua aberta. Parecia que era o assunto mais importante na altura, com tantos outros que há para discutir e que era bom que se discutisse, e lamentavelmente a Assembleia da República levou por diante este projeto que, embora o Sr. Presidente da República acabou por vetar e mandar para a próxima legislatura, esperando realmente que possa haver um debate muito mais profundo do que existiu neste momento, que sejam ouvidas as entidades que se têm demoradamente e com alguma vontade pronunciado sobre esta matéria, mas que pelo menos que, e faço minhas as palavras do Diogo, que os nossos dirigentes não tenham medo de, na altura, porque se para umas coisas se devem perguntar ao povo a opinião, para as outras também o deveriam fazer. De maneira que são estas duas questões que aproveito para trazer aqui à equação. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís Caldeirinha Roma. Entramos no período de agenda desta Praça do Município. Os participantes no programa de hoje, desta quinta-feira, dia 2 de dezembro, são Joaquim Faria, Bruno Martins, Diogo Vasconcelos e Luís Caldeirinha Roma. Vamos falar sobre a mais recente reunião da Assembleia Municipal de Évora. O que é que daí saiu no passado dia 26 de novembro, sendo que esta reunião teve uma agenda de trabalhos ainda muito formal, quase de instalação, a eleição de diversos membros para vários órgãos, a representação em outros acontecimentos. Joaquim Faria, que destaques e que resumo faz desta reunião da Assembleia Municipal, a mais recente? O que é que daí saiu e que lhe merece trazer ao programa de hoje? O que saiu da nossa reunião da Assembleia Municipal foi importante. Elegemos o nosso representante e presidente para representar as juntas de freguesia e uniões das freguesias do Conselho no 25º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o que é bastante importante, de seu nome Luís Pardal. Também elegemos ou nomeamos as pessoas que nos vão representar no Conselho Municipal da Juventude, sendo o Movimento Cuidar de Évora representado pela Cristina Mata, e também elegemos, através de votação, os representantes da Assembleia Municipal para a Assembleia Intermunicipal da CIMAC, tendo aqui sido mais votada uma lista pluripartidária, o que é muito bom, onde estão praticamente todas as forças, as 4 forças mais votadas nas passadas eleições representadas, e acho que isso vem contribuir para que dentro da própria Assembleia Municipal da CIMAC estejam garantidas as condições para que melhor seja representado o município dentro dessa Assembleia Municipal.
Esta eleição, Joaquim, com uma lista pluripartidária, este exemplo final, confere o quê para os municípios que podem existir realmente entendimentos dentro desta Assembleia com tantas forças partidárias depois de um início que não foi nada pacífico, foi até bastante agitado? Eu sim, penso que sim. O Movimento Cuidar de Évora também pensa que sim. Porque existindo várias... Estamos com alguma dificuldade em ouvir o Joaquim agora, porque algo que já tinha acontecido numa fase de teste para os ouvintes da DNFM, que sabem que as coisas são testadas antes, mas agora não conseguimos ouvir o Joaquim. Já vamos ver se conseguimos ouvir o Joaquim Faria da melhor maneira. Vamos lá ver. Joaquim, essa questão relacionada com a capacidade de entendimentos dentro da Assembleia. Sim, já sou audível, espero que sim. Já me estão a ouvir? Um pouco melhor, não como estávamos no início, mas vamos tentar perceber, sim. Ok, estava eu a dizer que, tentar aqui melhorar a citação, estava eu a dizer que a pluralidade de partidos dentro da Assembleia da CIMAC é importante porque, estando representadas todas as forças, é mais fácil haver, digo eu, um entendimento e, inclusivamente, são cabeças pensantes que conseguem, provavelmente, chegar a um consenso utilizando as várias ideias que cada um de nós tem e cada um dos partidos representados na Assembleia Municipal tem. Uhum. Obrigado, Joaquim. Bruno Martins, e desta Assembleia do passado dia 26, o que é que traz depois dessa reunião realizada? Ora bem, a Assembleia Municipal teve 4 pontos. Um primeiro ponto de informações. Aquilo que interessa, se calhar, para os nossos ouvintes são 2 deles. O primeiro foi uma informação do Sr. Presidente da Câmara sobre a pandemia no nosso concelho, onde foi demonstrada alguma preocupação sobre o crescente número de pessoas que têm estado positivas à Covid, mas ainda assim, felizmente, com um baixo impacto ao nível dos internamentos no nosso hospital, que é algo positivo, mas deixar o alerta, obviamente, para que todos nós continuemos a viver as nossas vidas, mas com os devidos cuidados connosco e com as pessoas que nos rodeiam. E uma segunda nota mais preocupante, partilhada pelo Presidente da Assembleia Municipal, que partilhou que os serviços da Assembleia Municipal continuam sem equipa técnica, sem equipa de recursos humanos atribuída, algo que eu considero inadmissível, que estejamos em novembro após as eleições autárquicas e que a Assembleia Municipal de Évora não tenha ninguém a trabalhar no gabinete. E, portanto, julgo que o Executivo Municipal deve rapidamente ceder recursos humanos à Assembleia Municipal, sendo o órgão maior do município, o órgão deliberativo, merece, obviamente, ter um serviço que funcione e, portanto, alertar para esse facto. Os outros 3 pontos foram de eleição, um deles muito pacífico, é cada partido nomeava uma pessoa para fazer parte do Conselho Municipal das Juventudes, esperar que todos os eleitos estejam à altura deste Conselho Municipal tão importante e que este Conselho Municipal neste mandato seja um órgão que verdadeiramente ouça aos jovens e as suas propostas mais do que ser um proforme legal de existência, que seja mesmo algo que ouça às associações juvenis, as suas aspirações e intenções para o nosso Conselho. Um segundo ponto que tem a ver com a eleição do Presidente de Junta para a representação no Congresso Nacional Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Ficaram claras algumas coisas nesta votação. O PS naturalmente indicou um Presidente de Junta para ser eleito, o que parece normal, uma vez que tem a maior parte das juntas de freguesia a maior parte dos presidentes de junta são do PS, como se sabe. O PSD decidiu apresentar o seu único presidente de junta também como candidato, nada contra, obviamente todos têm o direito a fazê-lo. Ainda assim, sublinhar que nesta votação, e começa a ficar aqui alguma tendência, tendo em conta as poucas votações que já existiram, o Movimento Cuidar de Évora anunciou o voto ao lado do PSD. A última, a eleição dos representantes da Assembleia Municipal na Assembleia Intermunicipal da CIMAC, tendo em conta a dimensão do nosso município, são eleitos 4 representantes. Existiram 2 listas, uma lista composta por membros do Partido Socialista
que recusou fazer lista com a CDU, com o Movimento Cuidado de Évora e com o PSD, e outra lista, por incrível que pareça, que juntou a CDU à direita e ao movimento, a CDU, PSD e Movimento Cuidar de Évora, e portanto, que vale o que vale, mas que demonstra algo muito simbólico, que é uma CDU muito desesperada por não ter maioria nem pouco mais ou menos no Executivo Municipal, que claramente não quer fazer alianças com o Partido Socialista e que está disposto a qualquer coisa para fazer alianças com a direita e com o Movimento Cuidar de Évora. O Bloco de Esquerda é sempre muito claro, não fará nem apoiará qualquer iniciativa que inclua os partidos de direita, que têm todo, obviamente, o direito de existir, mas obviamente a ideologia conta, a visão de sociedade conta, as nossas visões são muito diferentes. As pessoas obviamente escolhem aquilo que é a visão que melhor as representa, mas consideramos que não vale tudo na política e cada um deve representar os seus valores. Obrigado, Bruno. Diogo Vasconcelos, boa tarde, e desta reunião, que resumo é que nos pode fazer, sendo que há aqui uma questão que gostava de lhe colocar, já um pouco para começar. Porque é que acha que até agora ainda não há equipa técnica para a Assembleia Municipal? Adorava ter essa resposta, mas não, na realidade não sei. Acho, talvez as coisas que o Bruno disse foi a única coisa que eu concordo com ele. Acho que já estava mais do que na altura. Melhor assim, a última vez que tivemos programa concordaste com tudo, que eu até fiquei assustado. Epá, agora não, deixa-me acabar, entusiasmos. Mas quer dizer, não se percebe sequer porque é que não há uma equipa técnica. Eu espero que isso seja resolvido o mais depressa possível, porque é um órgão de máxima importância na representação dos municípios, que aliás votaram para nos pôr lá a todos. Portanto, acho que dar nota que recebi há bocado um mail com a indicação do meu e-mail como município, como deputado municipal, acho que todos recebemos, portanto, isso, dar boa nota disso, que é uma coisa positiva. Farei a divulgação depois do meu, e que reparei que o Bruno já fez do dele nas redes sociais, e acho que é um excelente meio de comunicação dos municípios com os seus eleitos na Assembleia Municipal. Posto isto, a Assembleia Municipal tinha os 4 pontos que já foi falados. Começámos pela representação na CIMAC. O movimento Firmar Évora apresentou um candidato, que foi o Francisco, que é o presidente do Centro Histórico, numa questão de pluralidade representativa, e acho que foi por isso que o Movimento Cuidar de Évora votou em nós, porque temos o presidente da Câmara, na CIMAC, que é do Partido Comunista, como todos sabemos, temos o presidente da Assembleia Municipal, que é do Partido Socialista, como todos também sabemos, portanto a terceira força mais votada poderia ter aqui um representante para haver mais pluralidade da representação da cidade na CIMAC. Não entenderam assim as outras forças políticas, fomos a votos, ganhou o representante do PS, porque nasceu o PS com 2 representantes da CIMAC, e as restantes forças sem qualquer representação. De salientar que ouvi do PS uma intervenção que eu considero bastante infeliz, a dizer que o movimento de Firmar Évora dizia que a freguesia do Centro Histórico era melhor e era de... Nós não dissemos nada disso, nós dissemos que era representativa da cidade. Foi uma à parte dentro da discussão, mas parece que tudo o que se diga na Assembleia Municipal é questão para o Partido Socialista levantar uma polémica, levantar uma discussão, levantar uma suspeita e um entrave, tudo é um caso para o Partido Socialista, e eu acho que não é assim que a gente vai conseguir fazer o melhor serviço aos nossos municípios que nos elegeram durante estes 4 anos. Posto isto, houve a eleição dos representantes do Conselho de Juventude, bastante pacífica. Passámos depois para a representação dos representantes
para... desculpem, não, eu enganei-me, eu estava a falar da CIMAC, eu enganei-me, a CIMAC é que é agora, desculpem, não, eu estava a falar do representante das autarquias, toquei as votações, peço desculpa, estava distraído, estava a pensar no Congresso da Associação Nacional de Municípios. Exatamente, okay. A minha primeira coisa que eu disse era sobre esse assunto. Agora sim, sobre a CIMAC. Portanto, sobre a CIMAC. Para a eleição, para que fique claro, para a eleição, para essa representação no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Diogo critica o facto de não se ter encontrado uma representação mais larga dos deputados eleitos e das forças políticas. Eu estava a falar dos municípios portugueses, portanto haveria assim 3 representantes das forças políticas. Na CIMAC, o que eu critico é o PS não ter acordado com o resto das forças políticas presentes na Assembleia a elaboração de uma lista, porque acho que se não se chega a acordo numa matéria, não se tem que inviabilizar todas as matérias durante 4 anos. E foi isto que o PS disse e fez nesta votação. Eu não me agrada de maneira nenhuma fazer alianças com a esquerda em nada. Agora, parafraseando ali o Bruno, também não gosto de fazer alianças com a esquerda, nem as desejo. Agora, numa questão como a CIMAC, eu acho que se todos os partidos eleitos na Assembleia Municipal se puderem pôr de acordo e conseguirem fazer uma lista que seja representativa, foi o que acabou por acontecer, porque das 4 maiores forças políticas representadas na Assembleia, eu acho que era uma questão bastante transversal, bastante fácil de chegarmos a acordo. As outras forças políticas menos representadas, como seja o Bloco de Esquerda, como seja no meu caso, no caso do CDS, da coligação, como seja o Chega, como sejam os movimentos, podem ir em suplentes e fazia-se, e põe-se os 4 primeiros, as 4 maiores forças políticas. Eu acho que tinha sido uma coisa bastante fácil de fazer, que as pessoas compreenderiam, que foi como acabou por ficar, e não percebo porque é que o PS tem mais uma vez aqui de criar um caso, de criar um problema, de dizer, de atacar, porque não acho que seja a postura correta, e acho que o Partido Socialista está a ter uma postura completamente errada nesta Assembleia Municipal. Faltam 4 anos, eu acho que podemos chegar a acordos e podemos construir pontos em nome da nossa cidade. Obrigado, Diogo. Luís Caldeirinha Roma, nesta reunião do passado dia 26, que leitura faz das decisões tomadas e do debate que aconteceu nestas eleições, nestas escolhas de representantes da Assembleia em diversos órgãos e acontecimentos importantes da vida política? Eu vou falar por interposta pessoa, porque eu estive fora de Portugal, só regressei no sábado à hora do almoço, e, portanto, fui substituído por um colega. Enfim, ele transmitiu-me por telefone aquilo que se tinha passado, mas, portanto, espero não ir cometer nenhuma gafe, mas, em primeiro lugar, deixe-me só referir. Há pouco, penso que foi o Bruno que falou nisso, na falta de estrutura da Assembleia Municipal, enfim, já se sentiu isso na última convocatória. Pelo menos eu recebi a convocatória para a Assembleia Municipal na sexta-feira antes. Portanto, não cumprindo, penso que diz a lei que são os 15 dias, não é que haja algum problema nisso neste caso, porque, enfim, eram temas relativamente fáceis de analisar. Espero que da próxima vez, quando for o orçamento, que as coisas sejam feitas de forma diferente e mais atempadamente para que possamos, o orçamento ou outras questões mais importantes, para que possamos todos analisar como deve ser os temas que vamos debater. Mas isto, enfim, elucida bem que realmente há a falha da montagem de um gabinete para a Assembleia Municipal, que eu penso que é realmente fundamental que exista o mais depressa possível, e faço votos para que isso assim seja.
No que diz respeito aos temas, enfim, eram temas que nos passavam ao lado do Chega, enfim, o representante da Junta de Freguesia, entendemos sempre que qualquer que fosse o candidato, digamos assim, da Junta, presidente da Junta de Freguesia, que com certeza qualquer um deles que representaria o município como devia ser e, portanto, desde logo preparámos uma abstenção, enfim, não era a nossa praia. No que diz respeito à nomeação para o Conselho Municipal da Juventude, é um tema também pacífico, porque foi a indicação, não houve eleição, foi a indicação de um membro de cada partido ou coligação para este Conselho Municipal da Juventude. Eu por acaso, ainda não vi o que é que diz o regulamento, se o regulamento diz coisas em contrário do que diz a lei, porque a lei realmente diz que tem de ser um membro da Assembleia Municipal. No entanto, a carta que o Sr. Presidente da Câmara mandou à Assembleia Municipal diz que é um representante de cada partido. Enfim, não sei bem se é assim ou não, se houve alguma alteração, não tive tempo para analisar bem a legislação sobre esta matéria. O que faria mais sentido que fosse desta segunda maneira, por uma razão. Um partido como o nosso, ou até mesmo com o Bloco de Esquerda, que só tem um representante como membro da Assembleia Municipal, para fazer parte de todos os conselhos que vêm por aí, enfim, é um pouco chover no molhado, não é? Acho que não é coerente. Mas, enfim, temos de cumprir a lei e foi cumprida. No que diz respeito à eleição para os 4 membros, da Assembleia, na Assembleia Intermunicipal da CIMAC, enfim, também não era a nossa praia. Nós preparámos também uma abstenção daquilo que viesse a acontecer, partir do princípio, na preparação que tivemos da reunião, que houvesse um entendimento entre todos os 4 primeiras forças políticas. Parece que não foi assim. Isto, enfim, é a leitura de quem está de fora e que acho que seria natural. Não viria mal a outro mundo que se fosse assim. Parece que depois, durante a reunião da Assembleia, isto não se verificou. Houve ali umas trocas e baldrocas, que eu não sei bem o que aconteceu. Trocas e baldrocas, que perdoem uma expressão, não é isto que não quero aligeirar a situação, mas houve alguma falta de entendimento, melhor dizendo, mas também não era esta a nossa praia. Não entendi porque é que não pudesse ser um de cada partido mais votado, mas entendeu a Assembleia assim e resolveu dessa maneira. Obrigado, Caldeirinha Roma, por trazer também aqui o seu resumo daquilo que aconteceu e os destaques daquilo que pareceu mais importante desta reunião da Assembleia Municipal de Évora. Claro que o microfone não está sempre aberto para todos, mas cada um de vós comanda o microfone e, portanto, se quiserem ainda dizer algo sobre o assunto, perfeitamente à vontade, porque preparava a ida para o segundo tema do programa de hoje, sendo que acordámos aqui uma pequena mudança na ordem das intervenções para este segundo tema, no programa de hoje, por uma questão logística, um tema que nos é trazido pelo Joaquim Faria. A mobilidade em Évora é algo que tantas vezes é falado e o Joaquim Faria, julgo que vai aqui abordar questões de várias dimensões da mobilidade, não só do trânsito. Joaquim. É verdade. A mobilidade é daquelas coisas que cada vez mais nos afeta mais presentemente na nossa cidade. E quando falamos na nossa cidade temos que falar a nível dos pavimentos, devemos proceder à manutenção mais eficaz e mais sustentável do ponto de vista não só económico, mas também ao nível da eficiência e circulação. Temos as ruas em que o pavimento está em total degradação por falta de trabalhos de manutenção, ou seja, buracos constantes, pedras desalinhadas, falta de segurança. O transeunte é obrigado a andar com a cabeça no chão, entre aspas, entenda-se, para ver onde pisa. Isto é uma situação constante em toda a nossa cidade. Quanto à sinalética, que também faz parte da mobilidade, para além de estar obsoleta e pouco cuidada, ainda há casos em que nem sequer existe. Ou porque desapareceu e não se sabe como é que ela desapareceu, ou porque nunca lá foi colocada. Quando se fala de sinalética, para que se entenda, não se fala apenas de sinalética vertical, fala-se sobretudo da sinalética horizontal,
que cada vez mais se vê menos. É uma preocupação do Movimento Cuidar de Évora que este tipo de falha ocorra principalmente junto a equipamentos hospitalares, escolares e lares, mais concretamente a sinalética referente à velocidade reduzida e bandas sonoras. Estas não têm que ser só utilizadas antes das passadeiras, podem também e devem ser colocadas onde se entenda que sejam benéficas. Por falar em passadeiras, temos muito para melhorar. Muitas estão mal localizadas, outras nem existem. Mas o pior é que as que existem, a maioria não está adaptada para os munícipes, por exemplo, com mobilidade reduzida. De igual forma, temos que colocar os passeios com lençóis rampeados, onde possam passar cadeiras de rodas e carrinhos para bebés. Vejam este caso. Há uns meses atrás, ia eu a chegar ali ao pé do Jardim Público, pela entrada da Praça 1 de Maio, quando do lado esquerdo do portão de entrada, ali em frente à porta da CIMAC, do outro lado da porta da CIMAC, estava um pai com um carrinho de bebé entalado entre o sinal de trânsito e o muro do jardim. É evidente que aquele sinal faz ali falta, ninguém tem dúvidas disso, mas caramba, o passeio já é tão pequeno e ainda lá foram colocar um sinal. Pergunto, então quem lá foi colocar o sinal não reparou que até a pessoa custa lá a passar? Não haverá outras formas de colocação do sinal? Outra grande preocupação sobre a mobilidade do Movimento Cuidar de Évora é o estacionamento. Todos sabemos, e é quase unânime, que estamos mal servidos de estacionamentos. Não esqueçamos que permite à população dirigir-se ao centro histórico sem a preocupação de estacionar e poder usufruir de todo o espaço comercial e de lazer. Mas estamos muito piores na coordenação com os transportes públicos, ao nível da circulação intra e extramuros. É de veras muito importante uma boa articulação dos transportes públicos, com toda a envolvente da cidade. Temos que ter em mente que os transportes públicos são o que aproxima também as freguesias à cidade. E é muito importante que os transportes públicos tenham cada vez mais uma forma de garantir logo a partir da origem das freguesias uma maneira das pessoas chegarem mais facilmente. Eu dou um exemplo, por exemplo, do transporte aqui no bairro de Santo Antonico, que é a zona onde eu habito. Eu tenho um autocarro de manhã e um autocarro à tarde. E as horas a que são não servem a ninguém. Vai sempre vazio. Ao fim e ao cabo, a autarquia, a Trevo, está a perder dinheiro porque manda para aqui um autocarro e nem sequer utentes tem. Ou seja, ainda para mais, podemos também reduzir a pegada ecológica substituindo os autocarros que hoje temos, ainda a diesel alguns deles, por autocarros elétricos. E penso que por mobilidade e para aquilo que interessa aos nossos eiburenses, está falado. E isto era uma preocupação do movimento, e é uma preocupação do movimento, e queremos falar nisto exatamente para alertar às pessoas que temos que fazer alguma coisa rapidamente para que a mobilidade esteja de veras em cima da mesa. Obrigado, Joaquim Faria. Diogo Vasconcelos, o Joaquim traz-nos um tema com vários tópicos, vários aspectos que o preocupam. Qual é a sua análise a estes momentos na cidade, a estas questões na cidade, mas também por onde é que se pode começar? Não querendo passar-lhe o ónus de ter o peso de encontrar aqui uma solução, não é? Mas para começarmos a conversa. É um tema recorrente na nossa cidade, e já discutimos isto em outros programas no mandato anterior. Temos claramente um problema com mobilidade na cidade de Évora. Permita-me falar aqui já agora que eu também vivo numa zona rural e também sofro, entre aspas, com a falta de transportes, nomeadamente para a cidade e a horas mais práticas e com maior frequência. Porque não temos, e é uma chatice, e para quem tem filhos como eu, tem treinos de futebol, depois é de rugby, depois é o treino de natação, e é isto, é aquilo. Nós andamos aqui às vezes numa loucura completa, a entupir as artérias da cidade, a gastar gasóleo, a gastar carros, a gastar tempo, principalmente, e a cansar-nos. Se pudéssemos ter um sistema de transportes mais eficaz e mais desculpem, e mais
com mais horários, poderíamos evitar, a nós que vivemos mais afastados, muitas horas dentro dos carros e muitas viagens à cidade. Nós não temos uma cidade com uma rede viária que seja uma coisa digna de nota. Falta acabar a circular exterior de Évora, que é uma coisa que eu acho que não se percebe até como é que ainda não está feita, porque, quer dizer, um caminhão que vem de Beja tem que passar no meio dos hospitais, entre os dois polos do Hospital de Évora. Portanto, é uma coisa que eu acho que não lembra a ninguém, não é? Um caminhão que queira vir para Elvas e para essa zona, que tem que atravessar entre os dois polos dos hospitais, no meio da cidade, numa zona residencial. Quantas vezes já foi este assunto discutido? Quantas vezes já foi levado a assembleias municipais, a reuniões de Câmara, a 21 sítios? E o que é certo é que continuamos com uma hora de ponta cada vez mais complicada em Évora. Nós já temos uma hora de ponta que começa a ser preocupante. Uma pessoa já tem que meter uma meia horinha para atravessar, ou uma hora para atravessar a cidade em hora de ponta, que não é de sua menos importância. Juntamos a isto os autocarros os autocarros, desculpem, os caminhões com que temos de nos debater dentro da nossa cidade numa base diária. Portanto, não tem, faltam parques de estacionamento, concordo com isso. Eu acho que devíamos privilegiar parques, porque não parques de estacionamento subterrâneos. Temos o Rossio. Se queremos dar uma nova vida àquele espaço, que também é uma coisa que se fala há 43 anos, pelo menos, que é a idade que eu tenho, em Évora, dar uma nova vitalidade ao Rossio, um projeto para o Rossio. Por que não fazer isso e com parques de estacionamento subterrâneo que toda a gente faz por esse país fora, e que tirava os carros do centro, pôr o centro realmente para quem precisa de lá ir e não para quem tem que atravessar a cidade. É mais prático, vocês vejam bem o estranho que isto é, mas para ir do centro aqui do bairro de Lamirim, desta zona, para, por exemplo, ali para o lado do Colégio dos Salesianos e ali para o lado do Senhor dos Aflitos, que é onde eu vivo, é mais prático ir sempre em frente, em vez de ir pelas circulares, atravessar a cidade, por dentro da cidade, ir para dentro da cidade, do que fazer as circulares exteriores de Évora, porque estão completamente engarrafadas à hora de ponta, não se consegue lá andar. Portanto, isto não é muito normal de acontecer, mas acontece, e todas as pessoas que andam em Évora sabem disso. Portanto, acho que é um tema que tem que ser trazido mais uma vez ao debate público, e que a Câmara não fez nada nos últimos 4 anos, pouco ou nada fez por este. Aliás, assistimos uma vez até numa reunião do Executivo Municipal a suprimir carreiras de autocarros porque não eram economicamente viáveis. Pois é, nós vivemos numa cidade com uma geografia que não pode estar completamente sujeita ao economicamente viável nestas situações. Portanto, eu acho que é um tema interessante, é um tema que tem que continuar a ser debatido e tem que ser resolvido, e com alguma celeridade, diria eu. Muito obrigado, Diogo Vasconcelos. Bruno Martins, e na leitura que faz sobre mobilidade, há outras dimensões que também queres acrescentar? Sim. Ou este debate deve-se focar, por exemplo, neste momento, nesta questão das circulares e das vias funcionais da cidade de Évora? Este debate, julgo que se pode focar em várias áreas. Saudar o Joaquim por ter trazido este tema, que é muito importante, e julgo que poderá ser importante que continuemos a debatê-lo e a trazer mais vezes, porque de facto há várias dimensões da mobilidade, mas há aqui, a partir de logo 2 aspectos. O primeiro tem a ver com o Plano Municipal de Mobilidade, que está em cima da mesa. Eu julgo que é importante que ele seja amplamente debatido, que sejam acolhidos os vários contributos que já vários cidadãos e cidadãs têm dado para este Plano Municipal de Mobilidade. Espero que não seja só um faz de conta a consulta pública, que seja realmente que do debate amplo que
está a acontecer ainda meio escondido, mas que deve ser promovido, surja de facto uma nova forma de olharmos para a mobilidade em Évora. Um segundo aspecto que também tem a ver com este plano de mobilidade e que deveria estar aliado a este plano de mobilidade tem a ver com o contrato de concessão dos transportes públicos em Évora, que vai arrancar no próximo ano, que já foi negociado, que teve a aprovação por parte de alguns partidos, não interessa agora, mas que de facto não muda nada em termos de mobilidade de transportes públicos. Aquilo que é o grande anúncio por parte do Executivo e que tem uma certa importância é que a empresa concessionária compromete-se a alterar a sua rede de viaturas e a torná-la mais amiga do ambiente, apostando em viaturas elétricas. Mas não chega, isso é importante, mas de facto precisamos de um estudo grande sobre aquilo que são os percursos e rotas do transporte público em Évora, que estão em muitos casos desajustados face à necessidade dos cidadãos e das cidadãs em vários bairros e nas freguesias rurais, que não devemos esquecer, e da forma como podem chegar ao centro da cidade sem ser só com um transporte de manhã e outro ao final da tarde. E tem que haver uma aposta no transporte público que seja ousada, que não esteja dependente numa primeira fase com o número de utentes que uma certa carreira tem. Porque foi essa a justificação que o Executivo trouxe para suprimir carreiras, porque eram pouco utilizadas por utentes. Ora, a aposta no transporte público é uma aposta de futuro e que no início tem que ter a capacidade de suportar o populismo, de não ceder ao populismo de aquela carreira tem poucas pessoas, porque as pessoas só vão começar a utilizar o transporte público quando perceberem que é mais benéfico para elas, que é mais confortável para as pessoas, que conseguem chegar aos mesmos locais que utilizando o automóvel, mas que de uma forma mais confortável, de uma forma que conscientemente estão a ajudar o ambiente, que é mais barato para si, quando constatamos o preço dos combustíveis no nosso país, quando perceberem que isso é mais vantajoso para si e para quem os rodeia. Isso implica que, numa primeira fase, os transportes públicos, a aposta nos transportes públicos não tenha uma grande participação massiva das pessoas, mas esse é um trabalho que tem que ser feito, inclusive junto das escolas, junto dos mais novos, apostando nos jovens que estão nas nossas escolas e incentivando a que utilizem o transporte público para chegar às escolas e não assistirmos a como assistimos no nosso concelho, que os pais vão levar os filhos todos os dias à escola e entupir as artérias de acesso às escolas do nosso concelho, a existência de transportes públicos e que os jovens que estão alerta, mas que precisam às vezes de um empurrão para poderem utilizar o transporte público para aceder às escolas, nomeadamente às escolas secundárias, já muitos utilizam e bem, e portanto tudo isso é importante. A par, obviamente, daquilo que é a revisão e requalificação da rede viária, que tem vários problemas. Aliás, quando falamos de rede viária, da rede de abastecimento de água, a justificação é sempre, é muito custoso rever toda a requalificação de abastecimento de água, é muito custoso requalificar a rede viária, obviamente todos nós sabemos, mas não podemos ficar-nos por aí. É muito custoso, sim, são X milhões, e o plano do município é um plano plurianual a 5, 10, 15 anos, de acordo com a capacidade do município para resolver os problemas da cidade. Não podemos continuar a dizer que é muito dinheiro e que não há capacidade financeira. Obviamente não há capacidade financeira para resolver grande parte dos problemas num, 2 anos. Mas a existência de planos plurianuais que impliquem quem tem responsabilidades para a cada ano fazer um investimento para melhorar, nomeadamente a rede viária, é muito importante e existem problemas graves dentro do nosso concelho, mas não só na parte urbana do nosso concelho. Obviamente que a construção da variante, o resto da variante de falta era essencial para retirar trânsito da cidade, mas não é o único problema. Às vezes, quando ouvimos o Sr. Presidente da Câmara falar, parece que esse é o único problema, alertar o Governo que é preciso continuar a circular. Muito bem, a verdade é algo importante, deve-se continuar a pressionar o Governo para que invista nessa obra importante para a cidade, mas isso não vai resolver os problemas de mobilidade da cidade e poderíamos falar de muito mais, da retirada do trânsito do centro histórico, que implica uma revisão do parqueamento à volta do centro histórico que está em condições degradáveis e da existência de pequenos veículos que levem as pessoas de fora das muralhas para o centro da cidade
de forma coletiva, mini-coletiva, a coragem de fazer uma verdadeira revisão daquilo que é a mobilidade dentro do centro histórico, sem ser, como temos visto, vamos fechar esta rua aqui aos fins de semana, depois fechamos aqui esta rua sem pensar o centro histórico como um todo e as implicações, fazê-lo junto dos moradores, junto dos comerciantes, haver essa aposta de coragem. Agora, mudar a mobilidade implica isso mesmo, coragem de falar com as pessoas primeiro e tomar decisões que, às vezes, num primeiro momento, não são as mais populares. Obrigado, Bruno Martins. Caldeirinha Roma, Luís Caldeirinha Roma, como é que vê este tema? Mas ia dar aqui um ponto de partida também, que é o seguinte: estamos aqui perante, por exemplo, na área do investimento e das soluções, em parece-me a mim, duas soluções que podem ser antagónicas. Uma, optar pela escolha no investimento em novas infraestruturas existentes para a circulação, outra no investimento dos meios de mobilidade suave, que agora tanto se falam, e que pretendem precisamente que as vias existentes tenham menos pressão dos automóveis ou de outras viaturas. Isto obriga a tomar decisões, a escolher um caminho, digo eu. É evidente que sim. Aliás, os meus antecessores já falaram e nomeadamente o Bruno, acho que pôs os dedos todos nas feridas certas, não é? Quando falamos em mobilidade, falamos nas acessibilidades, falamos do transporte público e no que diz respeito à reabilitação, reestruturação da rede viária, enfim, os investimentos são grandes com certeza, mas essa, a expressão, será a parte mais fácil de resolver, desde que haja dinheiro para isso e disponibilidade financeira, porque é fazer os projetos e fazer as obras. Portanto, essa será a parte mais fácil e, como o Bruno disse há bocadinho e bem, hoje, segundo creio, os planos e os orçamentos são plurianuais. Portanto, mesmo que não o fossem, a Câmara pode estipular o faseamento de todos esses encargos financeiros ao longo dos anos. Ninguém está à espera que se possa resolver uma questão destas em 2 ou 3 anos. O mesmo se passa com o transporte público. O transporte público necessita não só de haver um transporte público, mas de haver um transporte público que seja pensado e que tenha de ter um investimento grande no início. Tem de haver, da parte da Câmara, a convicção de que para habituar as pessoas ao transporte público, para educar as pessoas ao transporte público, para que elas cheguem à conclusão que o transporte público é realmente útil na sua utilização, tem de levar tempo dessa habituação. E isso custa dinheiro, porque logicamente que uma empresa que vai fazer a gestão de uma situação destas cobra per capita e não lhe interessa a uma empresa se há ali um encargo a suportar da Câmara ou não. Tem de ser a Câmara a encarar essa situação, mas para isso é preciso estudar o assunto e investir na altura certa. Mas o que custa mais, na minha opinião, é efetivamente nós, e não é só em Évora, mas estamos a falar de Évora, nós portugueses habituarmos à utilização do transporte público. Porque habituámos durante anos e anos, aliás, habituámos porque não temos alternativa. Eu falo, por exemplo, no bairro das Pitas, que é um exemplo, como haverá muitos, no bairro das Pitas e do Frei Aleixo, que está, se repararem, com um tampão para a cidade, das pessoas que precisam de vir à cidade e que moram nesse bairro, ou têm carro, ou arriscam a vida todos os dias pela Estrada Nacional 18, naquele troço que entre o bairro e a cidade. Porque não tem alternativa, quer dizer, tem de arriscar a vida. Inclusivamente, eu quando chego a Évora vou sempre por aí, porque venho da autoestrada, e é recorrente ver, já aconteceu por variadíssimas vezes, ver uma pessoa que tem mobilidade reduzida e que anda numa cadeirinha de rodas, precisamente pela berma da estrada até chegar. Isto é uma coisa que não pode ser permitida hoje no século XXI que vivemos. Portanto, todas estas situações são situações que merecem, em primeiro lugar, estudos aprofundados, debate, muito bem, mas temos de ter a noção que demora algum tempo, mas também temos de ter a noção que urge
começar a fazer qualquer coisa. Quer dizer, não podemos só fazer estudos, fazer projetos, enfim, temos de começar a fazer qualquer coisa. E, na minha opinião, o qualquer coisa deveria ser o mais depressa possível um estudo no que diz respeito às acessibilidades e ao transporte público, porque o resto, a variante, a circular, é uma coisa que, desde que haja disponibilidade financeira, se resolve facilmente. O resto é preciso mais algum tempo, é preciso perseverança, é preciso apostar nas escolas. As escolas aqui acho que têm um papel fundamental no que diz respeito à educação dos mais jovens, mas também termos a capacidade desses estudos alinhar em situações para que os mais velhos que estão habituados a pegar no carro e a irem possam chegar à conclusão realmente que tem um benefício enorme, não só se calhar financeiramente, mas de comodidade ao usarem os transportes públicos. Mas é preciso também para isso haver um investimento grande financeiro, porque no início, pelo menos durante os primeiros tempos, é preciso criar a disponibilidade para que esse serviço, que acaba por ser um serviço público, seja devidamente recompensado, e não pode ser recompensado pelo número de transportes e de clientes que utilizam esse transporte público. Obrigado, Luís Caldeirinha Roma. Estamos na reta final desta Praça do Município. Joaquim Faria, estas respostas que aqui escutou vão ao encontro do que pensa? Será o primeiro passo participar no Plano Municipal de Mobilidade Urbana que o Bruno aqui falou, ou encontrar já e avançar com outras propostas que possam abrir já um caminho para fazer algo para solucionar este problema da mobilidade? Não há dúvida nenhuma que o plano que está em cima da mesa é muito importante, mas o aspecto que eu acho que o Bruno frisou e que é o mais importante de todos e que tem sido, penso eu, a lacuna deste executivo nos anos anteriores e atualmente, é mesmo a questão de não ouvir os munícipes, porque um dos aspectos importantes e para poder levar a bom porto, provavelmente, aquilo que é necessário para que a nossa cidade, em termos de mobilidade e não só noutras áreas também, consiga chegar a bom porto, é ouvir e auscultar a população, os municípios, porque são eles que efetivamente sabem aquilo que lhes faz falta e aquilo que lhes interessa. Não é um executivo que está virado para dentro, que só ouve a parte interior, não ouve mais nada, que consegue resolver os problemas. Ela tem que se expandir para fora, tem que vir ouvir os municípios, tem que estar mais perto dos municípios, tem que chegar mais perto dos municípios, e para fazer concluir, exatamente como o Bruno disse, terminar melhor os seus próprios planos, fazer com que esses planos sejam mais eficazes, não só do ponto de vista do papel, mas também do ponto de vista prático, porque as pessoas não se preocupam muito com o papel, as pessoas querem que as soluções apareçam no dia-a-dia, que apareçam no terreno, porque é inconcebível que tenhamos tantos autocarros na cidade de Évora e estejamos constantemente todos nós a dizer que não há transportes públicos na cidade. Quer dizer, é uma coisa que não se compreende. É uma questão, e é uma questão que fica precisamente no ar no final deste programa. Penso que o Bruno e o Luís Caldeirinha Roma acham que provavelmente aqui a Assembleia Municipal pode fazer chegar alguma coisa ao Executivo sobre este assunto. Bruno e Luís, começo pelo Bruno para terminarmos o programa, são mesmo segundos. Julgo que pode e deve. Todos nós que somos eleitos e eleitas fomos ter em conta um programa, ainda com diferentes níveis de responsabilidade, porque foram o mandato que foi confiado diferente em termos de percentagem, de número de mandatos. Julgo que todos os partidos e movimentos falaram e tiveram um capítulo sobre mobilidade inscrito e sobre as suas visões para a mobilidade do nosso concelho. Portanto, é mandato de todos os eleitos na Assembleia Municipal poder levar esse assunto à Assembleia Municipal, e haverá com certeza essa possibilidade, caso o Executivo cumpra com a sua palavra, de trazer também a debate
sério o Plano Municipal de Mobilidade à Assembleia Municipal. Portanto, desde que Carlos Pinto Sá cumpra a sua palavra, isso aí será um bom princípio. Se não cumprir, cá estaremos nós para que ele se faça cumprir a sua palavra à força, digamos assim, com a força da democracia. Faça aquilo que o Bruno diz, Luís Caldeirinha Roma, espera que o Presidente da Câmara, que a autarquia, que a Câmara Municipal de Évora leve esse assunto, este plano municipal à Assembleia para a Assembleia tomar conhecimento do que já está em cima da mesa e de que participações é que houve até agora? Eu acho que será fundamental, mas não só levar o plano à Assembleia, acho que deve estruturá-lo de forma a ouvir todos os agentes que estão envolvidos, e quando falo nos agentes que funcionam, mas também o público em geral, que é o mais interessado nestas soluções. Mas o principal, na minha opinião, o que a Câmara neste momento deverá fazer, porque não vale a pena vale a pena estar a estudar os planos e a maneira como iremos atuar, mas simultaneamente, se nós fizermos um plano, por exemplo, para que haja em circulação maior número de autocarros, com horários mais diversificados, mas se não resolvermos o problema de entupimento que se verifica neste momento, com a falta, e essa é a parte que eu considero mais simples, porque é obras e, portanto, é só resolvê-la. Se não conseguimos retirar o trânsito, não só pesado, mas também ligeiro, das principais artérias, vamos criar uma aflição de tráfego e congestionamento constante. Quer dizer, não adianta uma coisa sem a outra. Portanto, é muito bom que o Sr. Presidente da Câmara traga rapidamente o regulamento realmente para ser discutido, mas principalmente para ser elaborado e bem elaborado, mas ao mesmo tempo que se resolva o problema de atrofiamento que se verifica neste momento na cidade de Évora, nas principais vias. Enfim, a Avenida São João de Deus, como sabemos, é um caos quase 24 horas, não é? Com trânsito pesado que circula e que não devia circular hoje numa artéria daquela. E quem nos ouve à quinta-feira, entre as 6 e as 7 da tarde, tem tempo para nos ouvir suficiente no trânsito aqui na cidade. Isso é garantido. Ainda tem essa punição. Ainda tem essa punição de nos ouvir. Bem, há sempre mais algo para falar nesta Praça do Município e assim o tempo passou. Já ultrapassámos o nosso tempo. Obrigado, Joaquim Faria, Bruno Martins, Diogo Vasconcelos e Luís Caldeirinha Roma por estarem nesta Praça do Município, que voltará dentro de uma semana aqui nos 94.1, sempre à quinta-feira às 18 horas, também com repetição ao domingo no mesmo horário, e pode ver-nos no YouTube, ouvir em podcast na página de nfm.com ou no meu canal 121-124. A Praça regressa de hoje a uma semana. Até lá, boa tarde.